Boa noite, parceiro Paytime. Boa noite, você que está assistindo esse episódio. Quem está aqui do meu lado, hoje não é o senhor Léo, novamente aí o camisa 11 aí, o substituto. Nosso substituto oficial. Substituto oficial do host oficial, o host oficial. Eu sou Elias Barroso, responsável pela área comercial da Paytime. Prazer, meu nome é Gabriel, sou auxiliar administrativo do diretor da nossa empresa. É isso. Vulgo Léo Gomes. Vulgo Leonardo Gomes, o seu co-host oficial. Exatamente. E o cara é tão auxiliar, né, cara, que o cara faltou, você já substitui ali. Tô fazendo tudo, pô. É isso. Parceiro Paytime, seguinte, hoje o nosso tema da live, como prometido, como divulgado, é sobre a área de CX, ou CX, né? Que seria Customer Experience, é do inglês aí, tem uma brincadeirinha com as letras. E a gente trouxe aqui, né, Gabriel, dois camaradas feras para falar tudo o que vocês precisam saber. O que é uma área de CX, né? Vulgo suporte, vulgo chamados, enfim, como você queira identificar. E para que serve, como funciona? Enfim. O pessoal sabe tudo. Se você precisar saber aí, pergunta para eles aí. Hoje é o dia, né? Hoje é o dia. Então, beleza. CX, o pessoal sabe tudo. Vou apresentar para vocês aqui, ó, Vinícius, grande Vinícius, liderança da área, tá à frente aí do CX da Paytime. E o Pedro Gatti, meu conterrâneo aqui, ó. Um abraço para Colatina. Quente não, né? Bastante. Só um pouquinho. O Pedro fica mais à frente da questão dos chats, da interação ali direta, né, ao vivo com o parceiro. Bacana. Bem-vindos, viu, galera? Bem-vindos aí. Obrigado, Elias. Fiquem à vontade. Então vamos lá. Falar sobre a área de CX, né? Vocês queriam fazer algum adendo aí? Mostrar o que é CX, afinal? Por que CX? Por que esse nome, né? Prazer, parceiro Paytime, como eles me apresentou, me chamo Vinícius, sou Head aqui de Customer Experience dentro da Paytime. Eu acho interessante, Elias, a gente meio que contextualizar o que de fato significa Customer Experience, né? É um nome, de fato, em inglês, mas propriamente dito aqui, em algumas empresas, é um setor e uma área muito crucial, como é o próprio nome, né? Experiência do cliente. Então, no mundo que nós vivemos dinâmico e moderno, nós presenciamos várias mudanças e ao longo do tempo o atendimento propriamente dito foi se evoluindo e foi se adaptando às novas rotinas e eventuais mudanças, né? Então, quando a gente fala Customer Experience, a gente olha muito para a experiência, não somente do atendimento do cliente, mas sim em como ele enxerga, como ele de fato olha para a Paytime ou para uma marca e entende a importância e o posicionamento no mercado. Então, eu acho que a gente vai abordar alguns temas importantes, mas é mais esse contexto e como ele recebe isso da empresa inserida, sabe? Entendi. Seria o ponto de contato do parceiro após ele já se tornar, né, de fato um parceiro. Exatamente. Em alguns casos, cliente. Aqui na Paytime a gente gosta de tratar como parceiro white label. Ou seja, o CX é quem garante que a experiência dele seja a melhor possível. Exatamente. E visando sempre a satisfação, né? Então, quando eu falei que a gente evoluiu ao longo do tempo, muitas das vezes a gente encarava a área como um atendimento propriamente dito. Faz parte, sim, mas a gente olha para o todo, né? Para o macro e também para os pormenores do que a gente pode extrair e colher dessa interação com o cliente. Então, não necessariamente sempre é um problema, sempre é uma devolutiva negativa. Não, às vezes a partir do momento que a gente interage e a forma que a gente interage, a gente consegue passar uma boa imagem da empresa e também internamente colher frutos, né, de desenvolvimento entre as áreas. Maravilha. Bacana mesmo. E como eu disse aqui no começo, né, o Vinícius ele tá a parte na questão mais de gerenciamento das equipes, né? Faz atendimento também, Vinícius? Responde algum chatinho, uma coisinha ou outra ali? Auxílio, né? A gente tá imerso, né, no dia a dia, então acaba participando também. Mão na massa. E o Pedro fica ali na interação ao vivo, né, com os parceiros. E esse é até um primeiro tópico que eu queria abordar aqui, canais de atendimento. Né? Quais são os canais de atendimento oficiais para o parceiro Paytime hoje? Cara, hoje em dia a gente tem dois tipos de canais. Um é através do chat e o outro é através do chamado.
né? Os dois são um pouco diferentes, a dinâmica. O chat é uma dinâmica um pouco mais rápida, um pouco mais... um bate-bola mais interativo com o parceiro, que é algo ao vivo, é o parceiro o tempo todo sanando todas as dúvidas que ele precisa. E o chamado é uma situação que não consegue ser resolvida ali na hora, no dinamismo do chat. E a gente tem essa pequena diferença entre os dois, mas os dois agregam muito valor ao suporte, né? Então são os dois canais que a gente tem hoje, que a Paytime trabalha. O chamado acaba sendo mais direcionado para umas demandas um pouco mais demoradas, complexas, assim, né? Mais complexas, que demandam outros setores, ou então que demanda adquirente. Exatamente, ou às vezes até mesmo a adquirente precisa de outra demanda, né? Sim. Então acaba sendo um canal um pouco mais demorado, porém um pouco mais efetivo nos termos que o cliente determina, né? Embora seja óbvio, assim, que o parceiro Paytime é um cara que tá super antenado e super alinhado com a gente. Onde eles encontram esse atendimento? O chat fica disponível no portal de 9 às 18, né? A gente está o tempo todo disponível enquanto o parceiro precisar. Por um botãozinho no seu portal, no cantinho inferior. E os chamados na aba lateral, na aba onde a gente tem todos os tópicos dentro do portal. Existe a aba de solicitações, você realiza uma nova solicitação e a gente pega a sua demanda para te atender da melhor forma possível. Bacana demais. Bacana mesmo. Sobre atributos da área, assim, o que vocês enxergam que seja do escopo, né, do CX, né? O CX, se a pessoa tá com dor de cabeça, deve pedir uma receita de remédio? Não, né? Óbvio. O vosso ignorante host está dando um exemplo metafórico. Mas até onde vocês veem que o parceiro ele pode buscar ajuda por lá e realmente ele está sendo assertivo na demanda dele, sabe? Ele pode resolver um problema com o contrato dele com a Paytime ou é uma coisa mais voltada para a operação? Então, eu acho que é importante porque é um posicionamento nosso como empresa, né? A gente quer, de fato, marcar a presença e como o Pedro falou, quando a gente fala em chat e dinamismo, a gente quer realmente dar um melhor atendimento possível e prezar pela experiência e realmente em demandas que são rápidas e fáceis, a gente, de fato, direciona isso para o chat, porque é um canal ali online, dinâmico, e de fato vai ser expressa a solicitação, a demanda de forma assertiva e a nossa equipe vai estar preparada para atuar. Agora, como bem o Gabriel falou, quando é um caso mais complexo, quando envolve alguma estabilidade, algum pormenor mais técnico, a gente direciona para o chamado, porque é algo que nossa equipe vai poder prezar por uma melhor análise, vai poder realmente delegar para a equipe responsável da melhor forma possível. Então, existe a diferenciação. Coisas pontuais, como você falou, operacional, alteração, ajuste de algo específico, ajuste de limite, alguma alteração de plano especificamente, a gente consegue ser rápido e assertivo no chat. Quando é algo mais complexo, que a gente vai realmente demandar um pouco mais de tempo e com SLAs específicos, a gente direciona para o chamado para a gente ter essa melhor organização interna, sabe? Maneiro. No nosso último bate-papo, por exemplo, a gente teve também aqui a presença do pessoal do sucesso do cliente, né? Os Customer Success, né? Isso. CS, né? CS. Já fala a sigla aí que... Para facilitar. Enfim. Mas aí, um bacana, por exemplo, do chat também, que talvez seja, que o nosso parceiro pode ir no chat para poder saber até, às vezes, o caminho melhor para ele poder solucionar o problema que ele está tendo, né? Acontece muitas vezes também do parceiro, além dele não saber aonde procurar, às vezes rola do parceiro não saber como que ele vai fazer esse tipo de solicitação. A gente tem artigo na nossa base de conhecimento externa que consegue guiar bem o parceiro nesse sentido, de como que ele abre o chamado, qual canal que ele procura ajuda, como que ele vai receber a devolutiva dessa ajuda que ele procurou. E a gente até engloba isso, né, jocosamente entre a gente, que o chat tem lá o dúvidas gerais e é realmente geral. Realmente geral, né? Qualquer tipo de dúvida. Exatamente. O que precisa, mas eu preciso abrir um chamado, mas eu não sei como. Cola no chat, a gente vai ajudar, a gente sabe te orientar. Qualquer processo dentro da empresa a gente tem que estar sabendo, tem que estar antenado pra gente poder também levar isso da forma mais mastigadinha possível pro parceiro. Não, e você fala assim de dúvidas gerais...
Se a pessoa tiver com dúvida do que ela tem dúvida, ela pode Pode perguntar. no chat. No chat. Tipo assim, eu nem sei qual é a minha dúvida e eu estou com dúvida nisso. Aham. Tem alguns casos que a pessoa chega pra gente, manda um print e fala: o que tá acontecendo? O que é isso aqui que apareceu? É. Você tem que dar um jeito de fazer a pessoa. Decifrar. Você tem que entender primeiro pra fazer a pessoa entender da melhor forma possível, realmente. né? Então, os gerais é geral mesmo. Tem dúvida, não sabe nem o que é a sua dúvida, o chat tá lá Maneiro, pra te ajudar. legal. Bacana. Existe um outro ponto assim, importante para a gente começar, enfim, fica caro qualquer um dos dois responder, Sim. de como é uma área de CX, como é a estruturação. Né? A gente também abrindo um pouco o leque sobre os parceiros Paytime. É claro que é diferente a demanda, né? O cara ele tá ali no B2C, ele tá lidando diretamente com o cliente que vai usar a maquininha, vai usar o portal, vai usar o link de pagamento, vai usar o gateway. Mas se vocês puderem agregar pra gente como é uma área de CX do nível Paytime, B2B, e que vocês veem que o parceiro pode aplicar isso, ou ter uma área de CX, ou ele mesmo ser o CX da operadora dele, da credenciadora dele. Porque acaba que o nosso parceiro também, já, como você bem falou, já tem contato com o cliente próprio dele, né? Então acaba que ele acaba passando uma dor do cliente da base dele. Então, hoje... Tem que ser um braço para você. Exatamente. Então ele acaba tendo essa percepção, né? E a gente já parte do pressuposto que ele já entende, e como você falou, uma área de Customer Experience nos nossos parceiros mega agrega por quê? Porque hoje a gente é subdividido em, como o Pedro exerce, né? O chat, que é mais dinâmico, tem uma equipe específica de chamados, que tem um teor mais analítico ali, realmente com interação com as áreas, mas é interessante que a gente estava conversando sobre esse canal aberto e ter esse posicionamento da empresa perante aos clientes, porque isso acaba a gente prezando apenas pelo atendimento propriamente dito, mas numa interação, numa percepção que a gente tem a mais do nosso cliente, a gente consegue realmente agregar e fazer a voz dele ser ouvida internamente. E isso é um objetivo principal da nossa área. Então, quando a gente estrutura uma área de Customer Experience, é importante alguns aspectos, como o valor do colaborador. É de extrema importância você ser empático, você de fato entender e se colocar na posição de ouvinte, sabe? Um ouvinte ativo da dor do cliente, da percepção. E lógico, tem coisas que de fato, por estruturas internas ou processos internos, nós não conseguimos de fato dar uma devolutiva rápida, mas a gente consegue prezar realmente pela importância das respostas, né? Das tratativas. Então, você, parceiro, que se de fato está começando a desenvolver, está começando a alavancar seu negócio, prezar por uma área de Customer Experience é essencial, porque isso vai fazer com que, a primeiro momento, às vezes não seja tão perceptível, mas a longo prazo, a sua equipe e a sua empresa vai estar preparada para qualquer movimentação futura. Então, prezar pelo cliente, prezar pela experiência do cliente, e além disso, a satisfação é crucial no dia de hoje. Porque é aquilo, né? Se eu estou insatisfeito com alguma marca e existe uma concorrência, eu vou buscar algo melhor no mercado. Então, acaba voltando ao aspecto da fidelização, e qualquer empresa vai buscar isso hoje em dia, sabe? E acaba que essa área da experiência faz total diferença, né? Porque atua também nessa parte do pós-venda, né? Sim. Assim, porque o CX está ali para poder dar realmente todo o suporte que o cliente precisa, né? Seja solucionando a demanda, tirando as dúvidas, ou instruindo ele a fazer o melhor caminho para a operação ali, de repente. Então, e a gente tem muitos parceiros que estão começando, tem pouca equipe, assim, às vezes o próprio parceiro que está ali, que fecha o contrato, ele que faz o suporte. Sim. Então, assim, é bom também o pessoal procurar conhecer mais um pouco sobre a área, né? Como estruturar isso e aplicar nos estabelecimentos deles, né? Nos marketplaces. Sim. Vinícius, tem no curso Paytime lá, conteúdinho? Então, tem bastante coisa. Bastante coisa, e tá bem caprichado. A gente preparou com bastante carinho. Assistindo o curso vai dar pra sair vai dar pra já começar a ter um norte, assim, pra aplicar. O curso Paytime tá em breve. Novidades sobre. O Léo não tá aqui pra dar spoiler. Mas tá o Gabriel que representa. Eu tô, Faz o Léo aí. espera que o curso tá chegando aí, vai chegar quente. O curso vai solucionar muitas dúvidas aí para todo mundo. Tem um outro ponto, mas sobre esse mesmo assunto que a gente estava falando de estruturação, que é a colaboração por parte do parceiro, Paytime. Sim.
Ou seja, quanto mais ele conseguir descrever, quanto melhor ele conseguir descrever a demanda que o cliente dele está tendo, eu acho que fica mais fácil, né? Com você pode certeza. dizer, fica mais liso o processo. Vocês acreditam que, assim como o Gabriel falou, tem o parceiro que ele fecha, né, a sua credenciadora, o seu marketplace, white label com a gente, e ele mesmo faz tudo. Ele é o CEO, ele é o vendedor, ele é o suporte, e a gente entende e fomenta o empreendedorismo. Mas quem tem, assim, oportunidade de ter uma equipe, né, o que você indicaria, assim, ter pelo menos uma pessoa dedicada só a isso? Essa pessoa, você acha que ela poderia dividir as demandas? Da sua experiência, assim, Entendi. falando no âmbito pessoal. Assim, eu tenho praticamente experiência na área de Customer Experience de modo geral, mais ou menos uns 3 anos, né? Então, eu já fui analista, propriamente dito, já tive interação, e é importante isso porque isso vai acompanhar a tração e o crescimento da empresa. Como você falou, no começo, no primeiro momento, não existe até viabilidade financeira ou técnica de ter uma área bem estruturada. Então, ao longo que a empresa vai crescendo e vai realmente tracionando, é necessário que a gente comece a adentrar nessa perspectiva, mas lógico, não tem como você nivelar, por exemplo, um atendimento via chat, chamado ou outro canal no primeiro momento. Mas o quanto antes você fomentar isso é melhor, porque eu acho que a perspectiva do que a gente colhe de informação dos clientes são valiosíssimas. É de fato quem vai agregar na marca e quem está usando no dia a dia. Então não adianta nada eu pensar em uma funcionalidade nova ou algo que vai mega rentabilizar a receita da empresa se não está fazendo sentido para o cliente, se o cliente não está conseguindo interagir ou está tendo problema ou não está sendo usual aquilo que está sendo oferecido. Então, conforme a gente vai colhendo esses feedbacks, e aí, como a gente falou, um canal aberto, a gente começa até pensar, e a empresa em si pensar nos próximos passos. Então, não vai ser apenas uma decisão a nível hierárquico na empresa, vai ser uma decisão pautada na nossa experiência, visando a resposta do cliente a isso. Então, eu acho que é sempre importante o quanto antes, assim, mas lógico que depende de cada um. Né? Estratégica, né? Com certeza. Ter alguém dedicado. Mas visando isso também de estratégia, quando o parceiro tem o setor de suporte ou ele realiza algo no âmbito de Customer Experience, ele agrega muito valor ao conhecimento do profissional que está ali realizando. Por quê? Como você vai tirar as dúvidas ou esclarecer coisas a outras pessoas se você não se preparou adequadamente, se você não tem a base de conhecimento suficiente para você sanar corretamente a dúvida do parceiro? Boa. Exatamente. Então, a sua empresa se estruturar dentro do Customer Experience, além do feedback positivo do que você precisa, você também tem uma garantia, uma edificação, né, do conhecimento geral da sua empresa, porque você acaba tendo que entender e realizar todos os processos possíveis para você entender como que funciona, como que isso impacta na sua operação, como que isso pode impactar futuramente. Então, a área de Customer Experience também serve muito como agregador de conteúdo de forma geral, assim, né? É bacana que a gente brinca até, né, que o pessoal do suporte geralmente sabe todos os processos, se não, quase todos, se não todos os processos da empresa e como solucionar as coisas ali. Então, acaba que quem trabalha no suporte, sim, o CX, tem que ter um conhecimento legal da plataforma, do mercado, para poder dar as melhores instruções. Às vezes existem situações similares com 2 clientes diferentes, só que uma nuance de um cliente faz a situação que era para ser igual ao outro, você resolveu em 5 minutos, sim, totalmente diferente. Então, você se deparar com esse tipo de situação sempre agrega muito. Para você aprender o que fazer, aprender como lidar com alternativas. Exatamente. Legal. E eu acho que também tem outros pilares, por exemplo, o surgimento do desenvolvimento de uma área de Customer Experience vai nortear para outro ponto, por exemplo, um setor de qualidade, um setor de fluxo e processo. É necessário, como o Pedro falou, conforme a empresa vai crescendo, você vai precisar prezar pelo nível de serviço e o que está sendo oferecido pelo cliente, né? Então, por exemplo, hoje aqui na Paytime a gente tem essas áreas que também agregam no nosso setor e que mega dá um resultado positivo porque acaba pensando no todo, né? Na jornada do cliente propriamente dito, mas também capacitando os colaboradores que estão diariamente também interagindo e tendo as tratativas com nossos clientes. Então, isso é muito importante também. E também são áreas que foram desenvolvidas, né? Assim, elas não são, eu abri a empresa e vou lançar isso aqui tudo agora. Não, então assim, você vai estruturando aos poucos, né? Você estrutura um CX, daqui a pouco você estrutura uma qualidade,
os fluxos e os processos ali, que você já vai estruturando tudo meio junto, né? De acordo com o que você vai tendo as demandas dos clientes. Então, também não é aquela coisa toda muito rápido, assim, de tem que ter tudo de bate-pronto. Até porque não faz muito sentido, né? Você tem que ter o feeling, você tem que sentir a resposta que o seu cliente precisa, né? Exato. Mas uma coisa que eu vejo, essa opinião minha, de você dedicar um profissional. Vamos lá, estão pensando aqui, né? Você é uma credenciadora, um marketplace aqui, tá aqui a Paytime te prestando auxílio suporte. Aí você vai ter a equipe de vendas, ou fazer mesmo a venda. Você dedicar uma pessoa aqui para atender os seus clientes, cliente final, essa mesma pessoa abrindo as solicitações, essa mesma pessoa conversando no chat todo dia, não é possível que esse cara não vai decorar. Opa, tal problema, já bate o gatilho, tal resolução. Surgiu um determinado obstáculo, é assim que se resolve. Eu acho que fica mais assertivo, né? Isso é sempre bom, inclusive, dar essa dica para os parceiros, que eu acho que é boa o cara ir anotando, assim, né? Por exemplo, vamos supor que a gente tem esse parceiro que ele tem um funcionário que ele faz o atendimento do cliente dele e também é o responsável por abrir as solicitações com a nossa equipe quando o cliente tem um problema. Então, ele faz duas funções, né? Que é atender o cliente final dele e buscar o suporte com a nossa empresa quando é necessário. De acordo com que as demandas vão sendo resolvidas, eu acho que é bom sempre ali anotando, tipo assim, isso daqui foi resolvido assim, eu precisei disso, porque ele já vai automaticamente fazendo essa coisa de fluxos e processos. Sim. Que é uma parada legal. E acaba meio que fomentando o surgimento de um ponto focal, que é algo que a gente estimula muito aqui na Paytime, tanto no Customer Experience como outros setores, porque uma pessoa que é realmente o expert, né, do assunto, enfim, dos fluxos e processos, acaba tanto transparecendo uma segurança na tratativa, no cliente, porque vai prezar pelo nível de serviço adequado, né, mas também para o desenvolvimento do profissional em si. Então, eu falo isso, né, eu falei que tenho experiência de 3 anos, cara, mas as portas que abriram para mim, por de fato eu agregar o conhecimento no dia a dia, cara, e por estar inserido na área de Customer Experience foi, assim, surpreendente. Então, a gente tá, lógico, pensando na empresa, pensando de fato em você, nosso parceiro, e como desenvolver e alavancar suas vendas, mas também você não consegue chegar a nenhum lugar se a sua equipe em si não está sendo desenvolvida ou está sendo motivada ou potencializada. Então, isso é muito importante e é uma área que a gente até brinca, assim, que não é uma área meio que a gente tem um desafio, assim, né, de realmente se vender e mostrar, mas acaba que uma área não bem estruturada e não tendo um norte bem definido, acaba sendo não priorizada, né? E a gente está lidando exatamente com a experiência do cliente. Então, quando a gente fala, por exemplo, problema, instabilidade, nós somos os guardiões de levar essa voz para a empresa. Por favor, resolva. Mas a empresa em si tem outras prioridades, etc. Então, assim, quanto mais a gente consegue encarnar essa mensagem, de fato, se posicionar de uma forma adequada, vai realmente trazer benefícios para todos nós, né? Então, é muito importante. Concordo. E, assim, a sua experiência nessa área te trouxe tão boas oportunidades, cara. Com certeza. Que você tá na Paytime hoje, cara. Olha aí. Putz, uma mega de uma empresa, uma fintech que abre white labels por todo o Brasil. A fintech das fintechs. Fintech das fintechs, exatamente. Pedro, agora eu quero saber uma promessa de você, hein? Então, se o parceiro tiver, então, um ponto focal lá, e como o Gabriel falou, ir anotando as dúvidas, as resoluções, pode tirar print do seu chat, sim ou não? À vontade. À vontade? À vontade. Liberado? Pode ir abrir o chamado com print no meu chat. Foi o Pedro que falou para eu fazer assim. E avalia bem ele, por favor, porque é para ajudar ele também. Dá 5 estrelas lá no final do atendimento. Então você, parceiro Paytime, quer aprender, tira print de tudo lá. Faz o armazém. Uma recomendação que semana passada eu estava conversando com um cliente novo da Paytime, que adquiriu os nossos setups por agora. Ele estava me perguntando o que ele recomendaria para a criação de fluxo interno dele mesmo. Eu falei, irmão, um organograma, sabe? Ele perguntou isso no chat para você? Que maneiro, cara. Como que eu me organizo aqui para saber aonde que eu vou procurar ajuda? Aí a gente tem os artigos, né? Eu mandei os artigos para ele, troquei uma ideia. Que maneiro, cara. Para ele como que o processo dele poderia ser melhor efetivado, né? Porque às vezes você cria o seu fluxo, você cria o seu processo, mas ele não é efetivo, ele te toma tempo, te demanda um pouco mais de trabalho, né? Aí eu falei para ele, faz um organograma, faz uma tabelinha com a demanda, aonde você procura, como que você procura.
Aí falou, pô, uma ideia legal e tal, acho que eu vou fazer isso com meus colaboradores. Valeu, E, ó, meu. voltou pouquíssimas vezes no chat, cara. Legal demais. Foi abrindo os chamadinhos dele, Fez. foi procurando suporte da forma que ele precisava e foi se organizando. Isso eu achei bem legal. Não é que a gente não queira que eles entrem em contato, né? Não, Pelo contrário, contrário, queira que eles sejam assertivos. Pô, legal isso aí, cara. Não tinha a mínima ideia, mano. A gente. Mínima ideia. Eu troquei essa ideia com ele porque ele é novo no mercado em si e ele não sabia como que ele estruturaria esse tipo de fluxo. Ele não tinha nada de fluxo escrito, nada de fluxo registrado, né? Então ele precisou disso para dar seguimento, começar a caminhada dele. Foi bem bacana. Por ser um segmento que está crescendo muito, eu acho que a gente tem muitos parceiros assim que são novos nesse ramo, né? Tipo, nesse ramo de atividade de fintech, de meio de pagamento e tal. É bom aproveitar essas oportunidades, tipo, tem um chat disponível, poxa, tô com uma dúvida aqui e tal, pô, não precisa ter vergonha, vai lá, Pedro, ó, como que eu faço isso daqui, cara? Você tem uma ideia? Você pode me indicar um jeito para poder fazer isso aqui de uma forma melhor e tal? É bacana isso, você ter esse relacionamento, né? Porque a gente está aqui como Paytime, empresa, a fintech das fintechs aí, né? E o nosso parceiro está ali como nosso cliente também. Ele não deixa de ser o nosso cliente, né? Nosso parceiro, ele está ali para poder... Ele é acolhido aqui pela gente, pela nossa equipe toda, para poder solucionar os problemas e pegar os melhores caminhos, né? Teve até uma vez que, em conversas normais de trabalho, assim, de corredor com eles, que eu passei uma visão de onde eu acredito que o cliente ele tem que ser, além de sanar as dúvidas, ele tem que ser ensinado aos processos que ele está realizando. Exato. Porque não é que a gente não quer que o cliente volte ao chat com a mesma dúvida, mas que se ele voltar com a mesma dúvida, é que seja por algo que eu possa ajudar ele. Entende? Entendi. Então, o cliente ele tem que chegar no chat, a gente tem que, além de sanar o problema, a tratativa, também ensinar o cliente como que ele resolveria esse tipo de tratativa, como que ele não deixaria chegar. Ao invés de chamar o bombeiro para apagar o fogo, a gente fazer preventivo ali, ele fazer a vistoria, né? Pô, eu posso puxar esse gancho aqui, que é uma importância, por exemplo, de contextualizar o cliente quando ele tem um problema, né? Assim, que ele chega lá no chat ou chega no suporte mesmo, nos chamados lá, nas solicitações, e aí ele tá com um problema, e aí ele abriu o nosso chamado lá e tal, aí a gente foi, solucionou, falou assim, ó, tá resolvido. Não é assim, né? Sim. Então a gente chega e fala assim, ó, foi resolvido assim, teve que passar por isso, teve esse processo, teve essas coisas que a gente teve que fazer, esse procedimento e tal, para o cara entender de fato o que aconteceu, né, qual foi o problema e como solucionar esse problema para as próximas vezes. Exatamente. Com certeza. Ou não deixar acontecer. Exato. Porque isso impacta muito no diário da operação do parceiro, né? Que o nosso parceiro, ele, ao invés de estar realizando as demandas que ele precisa Ele tá realizar perdendo para tempo. o crescimento, ele está parando para buscar ajuda, de suporte, por algo que ele pode ser ensinado, pode ser instruído de uma melhor forma, contextualizado de uma melhor forma. É aí que a gente chega naquele ponto, né? O suporte não é alguém que vai fazer por você. Sim. É alguém que vai te direcionar. Tô certo ou tô errado? É a própria palavra, né? Suporte, né? A gente tá ali realmente pra... E ainda legal e interessante que o Pedro e o Gabriel falou sobre a contextualização, porque a nossa finalidade, nossa grande meta é que, de fato, você, parceiro, não tenha nenhum problema e você entra no chat ou interação conosco para realmente, como ele falou, fomentar algum desenvolvimento, fomentar algo novo que você pode mudar internamente. E isso linka muito com, por exemplo, o Help Center, que é a nossa base, que, de fato, tem alguns tópicos, né, alguns artigos que são possíveis dúvidas que pode fomentar você, de fato, ser gerenciável, Você vai estar com um eventual problema, eu vou buscar ali para ver se tem alguma atualização ou algo do tipo e já realmente sanar o problema apresentado. Então, a gente fala que é a nossa grande meta aqui, de fato, ter a possibilidade de você ser autogerenciável, como o Elias falou. Não, perfeito. O Help Center, assim como o suporte, está disponível para todos os parceiros, né? Exatamente. Eles podem acessar lá pelo nosso portal, direto lá pelo nosso portal, né? Que tem um link lá para poder ir direto para o Help Center. E lá ele pode buscar até por palavras-chave, né? Tem um problema numa maquininha, aí bota lá, equipamentos. Aí vai aparecer lá direcionar alguns artigos que já existem sobre problemas de equipamentos, ou como habilitar, ou como qualquer coisa. E dentro do artigo ainda vai ter o passo a passo de como fazer. Isso é bem importante. É legal. Porque às vezes o parceiro ele quer só entender sobre o tema, vai ter introdução sobre o tema. Ele quer realizar aquela demanda, ele vai ter o passo a passo de como realizar. Essa contextualização é extremamente importante. Maneiro. Tô tendo uma visão aqui, cara.
O que vai ter de gente amanhã no chat? Falando Pedro, assim, me o ajuda aí. Pedro me prometeu que, pô, podia perguntar comigo como que eu queria saber. Isso não cai pra você, né? É, Tem isso Pô, também. Pedrão, você me prometeu lá que, pô, você ia me ajudar a estruturar. Pode vir, pessoal, pode vir. A galera tá preparado. é bem-vindo. Exatamente. Então, galera, só a gente voltar um pouco aqui numa parte do tema mais informativa para o nosso parceiro. A gente falou, mas vamos bater aqui um ponto-chave. Chat/chamado. Sim. A diferença e quando eu devo procurar. Então eu entendi que o chat é para coisas emergentes ou até, como o Pedro colocou muito bem, eu nem fazia ideia, tá? Assuntos mesmo da minha operação, de melhor, aquele famoso conversar com alguém. Isso. E o chamado é uma coisa mais protocolar, né? Isso. Quem já vendeu lote, sabe o que é protocolar na prefeitura? Você já vendeu tudo também, né? Rapaz, passei por algumas experiências de venda na vida. Assim, protocolar um pedido na prefeitura é algo que exige uma tratativa interna e um prazo para ser retornado. Então a gente pode bater assim o martelo dessa forma? Exatamente. E aí entra no viés também do SLA, por exemplo, nos chamados propriamente dito, sempre a gente vai prezar em satisfazer esse prazo acordado, e é importante também, quando for direcionado por chamado, ser o melhor. A gente preza pela contextualização, mas também a gente preza também que vocês também mandem as melhores e quanto mais especificado possível ali na tratativa, para a gente até ser mais assertivo e rápido no entendimento, na análise, e também prints, evidências. Isso é mega importante também, porque ajuda também a gente exemplificar para as outras áreas, principalmente em caso de desenvolvimento, que a gente precisa realmente evidenciar, mostrar de fato especificamente a dor apresentada ali na tratativa. Então é muito importante. Mais coloquiais, quanto mais evidência, quanto mais detalhes você trouxer pra gente, mais rápido a gente resolve sua demanda. Sim. Já Chega lá assim, a máquina do meu cliente não está funcionando, ponto. Mas que cliente? Ferrou, né? Mas que cliente? Qual é o número desse equipamento? Tudo. Exatamente por essas perguntas que a gente tem que fazer que acaba demorando a tratativa, né? Exatamente. Até encaminhar para onde deve ser encaminhado para finalmente resolver o problema. Já foram várias perguntas, em espera e tudo mais. Isso são coisas que o nosso parceiro pode se perguntar, por exemplo, quando ele vai abrir um chamado, né? Assim, eu tenho um chamado que é sobre o portal. Mas qual é o problema que eu tive? Eu tenho como tirar um print aqui para poder enviar? Geralmente, na maioria dos casos, sim, né? Pode tirar um print ali, tirar uma foto da tela. Ou então, se é um problema relacionado a um estabelecimento. Poxa, qual é o estabelecimento? Qual é o número de documento desse estabelecimento? Quais informações que precisam? Se é um equipamento, qual é o número desse equipamento? Tem um monte de coisa que ele pode adicionar para poder contribuir, né? Ou um problema de validação, documentação, então realmente especificar realmente o que ocorreu. Eu acho que a gente consegue ir por esse caminho de tanto prezar pela rápida devolutiva, mas também a gente fomentar isso melhor internamente. Então, legal. Perfeito. Continuando nesse âmbito um pouco mais informativo, vamos falar sobre o que é de autonomia da Paytime de resolução. Se vocês quiserem dar exemplos, tá? Não precisa ser todos os pontos, enfim, o que vier hoje. Até onde, assim, é responsabilidade da Paytime trocar um telefone, um e-mail, e para onde, sabe, a partir de onde o problema é demandado para adquirente, a gente tem que aguardar os prazos, assim. Você tem alguns exemplos para dizer? O que hoje eu busco no chat ou abrindo um chamado e tem mais a ver com o que a Paytime pode fazer e o que eu procuro que vai ser demandado de fato para adquirente. Para ficar um pouco mais fácil da gente separar, o que demanda em relação ao portal é 100% nosso. Né? Nas estruturas que a gente oferece, no setup que a gente oferece, isso já é 100% nosso. Equipamento costuma ser de fora, né? Equipamento costuma ser todos repassados, os chamados, os chats repassados a adquirente.
Mas só puxar esse gancho aí que dá pra comprar equipamento com a gente, hein? Também. Tá na promoção, hein? Já pensou? Será a promoção? Tá rolando. Tá rolando aí, rolando. dá pra aproveitar. S920 Black da PagSeguro. S920 Black da PagSeguro. Você vai adesivar, vai caracterizar com a sua marca, da sua white label. A unidade tá 225, à vista R$200, e se você comprar mais de 10 unidades, R$175. Mais barato do que no site da adquirente oficial. Mais barato que usar. Exato. Mas aí segue aí, desculpa te cortar aí pra fazer Não, esse mas é mega importante. Então, É meio que isso, o que demanda do setup e de tudo que a gente acorda com o parceiro é tratativa paytime. O que normalmente a gente precisa repassar para o adquirente é equipamento, por exemplo, um estorno que foi realizado, ou uma disputa realizada pela adquirente, a devolutiva pelo adquirente, que a gente não consegue ter poder em cima, né? Então a gente acaba tendo que esperar o retorno do adquirente e caminhar para ela. É importante essa dinâmica porque, às vezes, um SLA um pouco estendido, né, como migração, como a gente falou de PagSeguro, ou algo rápido, como habilitação de saque automático, a gente deriva e demanda adquirente. Então, acaba que a gente espera um suporte deles. Então, assim, a gente sempre, internamente, como setor, tem uma organização bem específica em cobrança desses prazos e, de fato, sempre está atenado a isso, mas a gente também depende. Então, não é algo que nós, como Paytime, empresa, temos autonomia, mas nós sempre estamos ali em discussão, né, em, de fato, prezar para que isso seja resolvido de uma melhor forma possível. Então, O exemplo prático é a migração, né? Que a gente estava comentando agora há pouco, que a migração, ela possui um SLA de 10 dias úteis. É responsabilidade nossa? Infelizmente não. A gente gostaria que acontecesse antes? Gostaríamos. Só que a gente depende do adquirente. Não é juridicamente complicado, né? Porque você pode infringir algumas leis dessa parceria. Então, mas é interessante porque entra até no contexto interno aqui, né, de próximos passos, e também elenca realmente a importância do desenvolvimento de uma hora de Customer Experience. Então, nós internamente, quando a gente fala sobre prazo e de fato a gente entender que isso está demorando ou se está com a possibilidade de uma melhoria, a gente consegue elencar a volumetria e aí a gente entra num papel importante também numa área de Customer Experience de ser voltado a dados. Então não adianta nada eu falar, o meu cliente está com problema X, Y, Z e eu não consigo mensurar isso de uma melhor forma. Então, mesmo que a gente não tenha uma autonomia frente aos parceiros, a gente consegue, através do volume, fazer pressão. Então, a gente preza por isso. Então, não é porque 10 dias úteis e vai ser isso para sempre. Não. Conforme a volumetria vai aumentando também e a gente tem esse embasamento em dados, a gente começa a fomentar as negociações. Então, isso é muito importante também deixar expresso. Assim, e também tem um acompanhamento recorrente, né, disso. Tipo assim, lembrando que, assim como os parceiros abrem os chamados com a gente também abre os chamados com o suporte das adquirentes, né? Então, tem esse acompanhamento todos os dias, assim, acompanhamento diário dos prazos para poder saber se vai ser cumprido no prazo, se tem como fazer antes, né? Então, tem essas cobranças, assim, igual você falou, com a volumetria a gente às vezes consegue reduzir esses prazos, né? Isso. Não é pra ficar bravo com o Vinícius. Não é pra ficar bravo com o Pedro. O pessoal fica bravo. Nem com a galera lá. Às vezes a adquirente que demanda, né? A PagSeguro fala, olha, meu amigão, são 10 dias e é isso. Pode ser que eles cumpram antes, né? Mas, normalmente ocorre. Normalmente ocorre? Acontece bastante. Um prazo um pouco mais estendido exatamente para ter uma gordurinha ali, a margem de erro, exato. Bacana. Bacana demais. Ou seja, o que tá na nossa frente, problema da Paytime, a gente resolve dar os nossos prazos. Sim. Da adquirente, como o Vinícius falou. Fazendo uma metáfora, uma comparação, né, do vosso ignorante host. A polícia não fala, toda vez que alguém for assaltado, faz um boletim de ocorrência. Eles vão ter dados, tal região estão tendo tantos assaltos. Então toda vez que tiver um problema, tente registrar, né? Sim. Porque a gente... assim, tente demonstrar o quanto que o prazo de devolução da adquirente às vezes pode estar incomodando. A gente batalha por isso. Pessoal, a gente queria entender agora um pouco, mudando um pouco o escopo, quais os planos para a área de CX da Paytime, assim. Vocês vislumbram que os parceiros podem esperar de
melhoras, novidades, ou talvez, Sim. enfim, o que tá nos planos aí? Especificamente na área, quando a gente olha para o chat, a gente está prezando, como o Pedro falou, né, da gente não mudar a postura, mas contextualizar de uma melhor forma os nossos parceiros. Então, nessas trocas ali, realmente, tanto na devolutiva, né, como que a gente recebe dos nossos parceiros, nós estamos prezando para realmente passar não somente uma imagem da empresa, mas também ajudar ele na demanda específica. Quando a gente fala no viés analítico dos chamados, a gente está começando a fomentar uma estrutura aqui, como eu falei anteriormente, né, de pontos focais. Então, algo também muito específico que é inerente à área de Customer Experience, a gente está começando a estipular essa cultura aqui internamente, é o tagueamento. Então, a gente está realmente sendo bem específico na classificação desses acionamentos. Então, isso a longo prazo, quer dizer, a curto prazo já está mega repercutindo, mas a longo prazo isso vai conseguir fomentar realmente a gente evidenciar esses problemas. Mais do que agora, e aí realmente daqui a alguns meses, mas a gente já começou, já deu a largada para isso, né? Tanto com a entrelaçando os laços, né, com a nossa área de desenvolvimento e outros setores aqui de back-office aqui interno da Paytime. Então, isso foi bem interessante e a gente está prezando a evolução, né? Então, assim, você parceiro que às vezes recebe essas demandas dos seus estabelecimentos e aciona bastante a Paytime, a gente internamente estamos fomentando um desenvolvimento contínuo da equipe e um viés mais analítico. Então, a gente está também dando sugestões e ideias para você no quesito de um melhor detalhamento ali nas tratativas, mas nós internamente estamos nos capacitando para prestar o melhor suporte possível e sempre prezando pela experiência e sua satisfação. Legal demais, Vinícius. Aí, aproveitar nesse ponto de o que ajuda para os planos futuros também, eu acho, né? Que seria o feedback dos clientes, por exemplo. Sim. Boa. Isso eu acho que é um ponto muito importante, porque a gente está aqui sempre buscando a melhor forma de atender, solucionar, sempre buscando conhecimento para a equipe, para poder capacitar todo mundo melhor e tal. Só que é muito importante que o parceiro dê o feedback sobre os problemas, né? Sincero. Sim, seja sincero. Exato. Sincero. É um feedback sincero. Não é todo feedback que a gente espera que seja positivo, de fato. Às vezes, igual a gente está aqui falando sobre a experiência do cliente, do parceiro. Se o parceiro abriu uma demanda com a gente lá no suporte e teve uma experiência ruim, pode falar lá com a gente no suporte, dá um feedback, avalia a solicitação, fala o que, poxa, fiquei chateado com isso. Ou então, agradece se for o caso, pô, obrigado, ou foi rápida a solução, ou então foi muito demorada. Ou até mesmo se aquilo é funcional para você ou não, né? Sim. Às vezes a gente manda aí o link do Helpdesk e tal. Isso não é funcional para mim, dá seu feedback. Fala. Não, e por exemplo, e isso evidencia a correlação entre as áreas. Por exemplo, na área de sucesso do cliente, mensalmente tem a pesquisa de NPS. E é um canal também aberto para você também expor esses problemas ou esses elogios, né? Então, acho que essa melhoria contínua sempre é evidenciada, né? E é importante, por exemplo, quando a gente teve parceiros nossos aqui falando um pouco, né, da área de sucesso do cliente. E é interessante também até diferenciar também o chat do gerente de contas, né? Às vezes tem essa confusão e aí é bom a gente também elencar e especificar, porque o chat, propriamente dito, como a gente falou, ele tá para receber a demanda e realmente operacionalizar. E aí o gerente de conta tá no papel mais de apoio tático, de estar mais próximo, de saber a demanda e realmente, entre aspas, correr atrás e acionar a gente quando for necessário, por exemplo. Então, eu acho... ou direcionar a demanda. Exatamente. Ou evidenciar melhor, contextualizar o problema, que talvez não ficou muito claro ali na tratativa do chamado ou do chat, então acho que isso é bastante importante também. Mas o nosso chat tá aí também, acaba servindo um pouco como gerente de contas e sucesso do cliente, porque, de certa forma, o cara chega ali, Pedro, me ajuda aí a fazer isso aqui, como é que eu faço? Mas é bom a gente, também né? A gente, nessa correlação entre as áreas, a gente deixa bem especificado também, não é que existe uma divisão, mas duas equipes trabalhando juntas. Trabalha junto, todo mundo. A gente tem uma ótima relação com a equipe de CS, quesito de suporte, sabe? Sempre que os meninos precisam de suporte com algum problema de algum cliente deles, eles vêm até a gente bate um papo bem edificante, bem bacana, que agrega muito e como que ele vai dar devolutivo pro parceiro, né? Sim. É como se uma área fosse mais responsiva e a outra mais contenciosa, assim. Perfeito. Isso. Uma de resolver, a outra mais de estar ali. Exatamente. Ali dentro.
Legal mesmo. E já dá pra ir pras perguntas, né? Pô, acho que pode, né? É boa, acho que deu pro Pelo pessoal horário aí. ter uma ideia aí sobre o CX, né? O suporte. Eu tava conversando Não com o ficar Vinícius. bravo com a gente, né? Então, é isso que eu ia falar. Tava conversando com o Vinícius e com o Pedro, quando a gente convidou eles pra vir pra cá. E eu fiz um comparativo. Às vezes, o CX da Paytime, né, o suporte, é igual a mãe. Se tem alguma coisa que a gente fala, não é porque a gente odeia vocês, ou é É contra. mal, né? É pro seu bem. Sempre pro seu bem. Posso ativar pro meu cliente que é de um segmento, taxas de outro segmento? Não faça isso. Por favor, não. Pode se prejudicar futuramente. Exato. Posso liberar uma venda online aqui para um cliente que tem uma conta meio esquisita, não tá num risco muito legal? Cliente Melhor que você não. conhece, melhor não. Exato. Evita. É tudo pro bem, né? Não, com certeza. Paz e amor, total. Sempre. Legal. Perguntas? Posso puxar primeiro então aqui, ó? Vai lá. Pô, tem uma aqui que já foi mais ou menos respondida, né? Que Quer bater o martelo, não? De novo, Ah, não tem problema. vamos nela aqui para fechar então. Por que quando os chamados dependem da adquirente demora tanto? Então isso aí já foi bem respondido, né? Não, é que a gente falou um pouco. A gente realmente tem processos de fluxo que nós dependemos da adquirente, mas como a gente falou anteriormente, não é que nós dependemos que nós somos passivos a isso. Nós somos ativos no quesito de sempre questionar e realmente melhorar, né? Então, lógico, o ideal é que isso fosse automatizado e que nós tivéssemos total autonomia para isso, mas hoje o nosso cenário é esse e nós estamos buscando realmente melhorar continuamente, né? Então, é mais ou menos essa percepção. Boa. Tem uma pergunta também que a gente bateu muito, falou um pouco sobre ela, né? Tiramos um tempo só para isso. Mas vamos lá, bater o martelo de novo. Qual a importância de ter uma área de CX na minha própria empresa? A importância. Assertividade, né? Além da assertividade, você edifica muito conhecimento geral sobre o meio que você está trabalhando em todos os seus funcionários, sabe? Então, o CX ele vai ser tanto como uma base de conhecimentos, como também uma base de resolução. Então, a importância é altíssima. E eu faço uma correlação também que é como se fosse um termômetro, né? Então, dependendo do nível de acionamento de uma área de Customer Experience, ela vai indicar que sua empresa está indo para um caminho certo ou não. Então, realmente evidencia essa importância do feedback do nosso cliente, né? Outra importância também é a fidelidade do cliente. Com certeza. A área de CX, a de CS também influencia muito. Ela garante muito a fidelidade do cliente quando ele está insatisfeito, ou ele está com muitas dúvidas, ou ele está um pouco perdido no Ajuda, de certa forma, a ter uma credibilidade, né? A pessoa e fala, olha só, então, o seu processo é esse, eles fazem isso. Mas essa centralização é de extrema importância para a fidelidade do cliente. Bacana. Outra dúvida aqui que surgiu lá nas pesquisas do NPS, vamos lá. Quando procurar o time de suporte ao invés do gerente de contas? Acho que essa é uma pergunta boa, né? Tem parceiros que hoje tem gerente de contas, né? A área está expandindo. Sim. Né? Se você não tem um gerente de contas hoje, Mas fica tranquilo que em breve você vai ter. pode dormir tranquilo. Quando acordar vai ter surpresa. Também. Exato. O Paytime também disponível para que vocês aprendam com os profissionais aqui da Paytime a atuar, né, junto à Paytime. Não que sejamos os mega especialistas na adquirência do mundo, mas pelo menos se você é um parceiro Paytime, faz o curso Paytime com conhecimento de quem está aqui dentro, você aprende a operar junto com a Paytime e ter prosperidade. Sim. Mas voltando à pergunta, quando procurar o time de suporte ao invés do gerente de conta? Eu acho que quando você já acionou o gerente de conta e de fato ele não conseguiu dar uma devolutiva assertiva à demanda e realmente é um problema operacional, procure o suporte que de fato a gente vai colher essa informação e vai realmente ou correr atrás, né, da devolutiva ou da resolução. Agora, o gerente de conta, como bem Pedro falou, como está ligado à área de sucesso do cliente, você pode fomentar talvez discussão de
alavancar o seu negócio, em como você realmente se posicionar no mercado, coisas que de fato tem um viés comercial, né? Um viés realmente de sucesso do cliente. Agora, quando a gente olha para o chat, para a demanda do suporte, é quando de fato você precisa ter essa troca rápida, ou um problema, ou um feedback, seja positivo, elogio. A gente gosta de elogio, pessoal, então elogie também alguma funcionalidade que você tenha gostado. Para um comparativo simples, assim, isso tá na minha cabeça, né? Me corrija se eu estiver errado. Com certeza. Mas o Customer Success, ele vai sempre pensar no futuro. Vai sempre pensar nos próximos passos, em como que você vai estruturar A saúde, né, sua operação. cliente. Exatamente. O suporte, ele vai atuar no presente. O suporte, ele vai atuar no que está acontecendo com você agora. Uhum. Né? Seja em demanda ou em Sim. algum feedback. Boa. Boa demais. Aí tem E a mais. pergunta que não quer calar. Lá vem. Tem o limite para abrir chamados? Fica à vontade. Posso abrir 999 Pode abrir. mais? Por Não- dia. É. Cara, tomara que não, né? Porque. Não, tomara que seja realmente dê tudo feedback certo. positivo, né? Ou Mas seja, nós não tem limites, Nem né? chamada, nem Vai lá. A gente pode ficar feliz ou preocupado. Se tiver muito, falar, poxa, aconteceu alguma coisa, o mundo caiu. Ou se tiver muito positivo, falar, poxa, legal. Assim, Às vezes o tudo cara só certo. quer ali trocar uma ideia, né? Então pode ficar à vontade. Você abre um chat, bom dia, Pedro. Fala, bom dia, tudo bom? Bom dia. Tudo bom, e você? Fala, tudo bom. Beleza, se ele quiser voltar de tarde, pode. Pode. Depois do almoço, boa tarde, Pedro. Tudo bem? Não precisa só ficar preocupado com isso, sem Pode limites. voltar. Exatamente. Show de bola. Tem uma outra dúvida aqui, ó, que surgiu, por exemplo. Os estabelecimentos podem abrir chamado direto com a Paytime? Ah, eu sou uma credenciadora e tenho 50 milhões de estabelecimentos aqui no meu portal. Algum deles pode abrir chamado com a Paytime? Não. Com a credenciadora eles podem. Eles Sim. conseguem abrir o chamado para a credenciadora repassa o chamado para a gente Isso. dá continuidade na tratativa. Mais uma vez, a importância de ter uma área de CX, né? Estruturado isso. Bacana, bacana mesmo. Rapaziada, Uma. não, é isso aí. A gente gostaria de agradecer vocês aí por estar nesse episódio de Paytime. Que Vinícius, Prazer. Head da área de CX, Pedro Gatti, né, responsável pelos chats e também atendente lá, né, nos chats, tá lá. Tenta falar com ele amanhã. Vamos lá, desafio. Desafio, parceiro Paytime. Desafio amanhã é dar um bom dia pro Pedro. É, isso aí. Esse é o primeiro. Dá um bom dia primeiro. Não, tem uma lembrança, fazer uma lembrança aqui pro pessoal aí, ó. Você que ainda não olhou o seu e-mail hoje, Rapaz, essa é importante, né? isso é importante. Importante, O novidade. que tem lá? Vai lá no seu e-mail de contato com a Paytime, aquele que você usa para poder falar com a Paytime em qualquer momento. Vai lá que tem uma surpresa lá para você. A gente teve aí uma redução nas taxas da PagSeguro. Boa. Vai lá que tá lá uma tabelinha nova de taxas novas para você trabalhar ainda mais, melhorar aí o crescimento da sua empresa e alavancar as vendas e tudo. Agora é hora, tem Bora. que sair na frente, né? E aproveita E, ó, a promoção para comprar máquina. promoção para comprar máquina. E outra coisa, as taxas baixaram acompanhando a Selic, mas o markup não. O markup é o Exato. mesmo, tá? O markup continua, só a taxa final que reduziu. Qualquer dúvida, Vinícius e Pedro estão lá por você. Vai lá de manhã, Pedro, como é que tá funcionando esse negócio da taxa aí? Aí Pedro vai estar lá com a tabelinha na mão para você já, velho. Tchau, tchau, isso aí. De Preparado. bola. Meninos, muito obrigado aí. Valeu. Agradeço, obrigado. É, gente. estreantes, né? Estreantes no Bate-Papo Paytime. Boa. Pode ser que apareçam novamente, hein? Depende do feedback de vocês. O papo foi muito proveitoso. Obrigado de verdade pelo tempo de vocês, tá? Tamo Valeu, junto. gente. Pessoal, Parceiros valeu. Paytime, não esquece de responder o NPS, tá? Muito importante responder o NPS. A gente conta com vocês. Exatamente. Sigam a gente nas redes sociais, @PaytimeBR. Beijo pra mãe do Gabriel. E pra minha mãe também. Mãe, dona Sena, beijo pra você. Beijo para mais Colatina. Dona Rita, Manda um escolatinense. Colatinense. Beijo pra Colatina. beijo pra Cachoeiro, então vou aproveitar aqui, ó, porque E você, Vinícius, de qual cidade você é? Sou de Vitória, Ah. Capixaba. Capixaba. tá aí. Raiz. Ah, beijo, mãe, beijo também, tá bom? Beijo pra Xuxa, pra Tati. E olha só, LinkedIn. Eu quero todo mundo no LinkedIn. Você tá no LinkedIn? Você tá no LinkedIn? Eu tô no Paytime? LinkedIn, vai lá. Eu também tô lá. Eu tô lá Vinícius tá também. Usando o capa da Paytime e tudo. Usando o cabo da Paytime e tudo. Mas eu quero você, parceiro Paytime, seguindo a Paytime no LinkedIn, beleza? LinkedIn, no Instagram também, não esqueçam. Não Seguir a esqueça. gente no Já Instagram, bateu uns 10 mil? lá. 10 mil? Tá perto, eu Tá acho, perto. hein? Tá perto, né? Pertinho ali. Certinho. Vamos lá. Curtir nossos rios aí. Falta nem meia dúzia. Curtir nossos views, feitos com muito carinho. Exato.
Pessoal, obrigado. Esse foi mais um Bate-Papo Paytime. Valeu, Elias. Mais Valeu, uma vez Gabriel. aí, tamo junto. Quando Vamos lá. precisar, é só chamar. Vamos ver se o Léo vai aparecer na próxima. Hein? Espero que sim. Obrigado. Seu Leonardo, pra trazer as novidades. aí. Pô, tem coisa que só ele sabe. É igual Exatamente. quando você abre um chamado só de cliente resolve, tem coisa que você não tem. Exatamente. Valeu, pessoal. Obrigado por esse episódio. Customer Experience, meios do atendimento Paytime. Valeu! Valeu, pessoal. Valeu, pessoal.